Não, Hoje 22 e já 22 já é já veterano. morou lá. É verdade, é verdade. E em relação aos treinadores estrangeiros? Até agora nós empatamos. Passaporte não dá categoria para ninguém. É claro que nós tivemos... Gente, hoje nós temos uma leva de treinadores portugueses aqui. Eles se prepararam. Eu sou de uma época, você é de uma época, você não jogou em Portugal, mas eu estava sempre fazendo jogos de seleção brasileira e as corridas de Fórmula 1. E aí, os principais times tinham técnico brasileiro. Brasileiros Predominavam lá. O mundo árabe, eles moravam todo mundo junto, todos eles aprenderam a jogar tênis para morar no mesmo condomínio, para jogar tênis. Teve um que aprendeu a fazer vinho, não posso, isso eu não vou dizer o nome dele não, que é proibido lá, né? Aprendeu a fazer vinho, disse, o vinho era ruim pra caramba, eu tive lá, era ruim pra caramba. Mas Então, o Portugal preparou muito bem seus técnicos, acho que tem alguns bons, outros vêm pelo nome. Tem time que não admite contratar um técnico brasileiro. Acho bom. Não tenho nenhuma espécie de rejeição. Mas eu acho que está um pouco exagerado. O Fluminense não correu atrás do argentino, que estava no Atlético Mineiro, aí tomou um não, foi buscar o Renato. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, lógico que esse programa fica para a eternidade, tudo tem isso, ele fica pro resto da vida. Mas nesse momento que nós estamos conversando, o Renato está 100%. E é um puta técnico. Concordo. Pô, para que vai buscar um argentino antes, que tinha até feito papelão como técnico na final da Libertadores? O Botafogo perdeu um jogador com 30 segundos de jogo, um jogador importante, fundamental, e não mexeu. Do outro lado tinha um português mais esperto que ele. Então, você vê. E treinador estrangeiro na seleção brasileira? Qual o seu pensamento? Hoje. Isso eu vou deixar você falar primeiro. Cara, eu acho o seguinte, o Ronaldo esteve aqui, Galvão, e a gente conversou sobre isso. Cara, qual é o objetivo do futebol brasileiro? É ganhar, é ser campeão. Ano que vem são 24 anos que a gente não ganha a Copa. Isso aconteceu em 94, quando a gente foi a primeira vez campeão do mundo. Você também, nos 70 você não narrou. Não. Então, seu primeiro título campeão do mundo foi em 94. Assim, em seleção, sim. Como o meu. Então é o seguinte, na minha opinião... Gostei. Ele foi no meu, porque foi dele mesmo. Ele foi o dono da Copa. Muita gente ajudou muito. O Bebeto foi brilhante, aí o cara do meio campo, mas a Copa foi dele. Não, mas aquela Copa ali, aquela geração, aquele grupo saiu daqui, Galvão, com esse objetivo, de ganhar. E se ano que vem essa nossa seleção não tiver esse objetivo, disposição, determinação, essa porra toda que tu sabe, não vai ganhar. Não adianta, porque o futebol mudou muito. Mas voltando ao que eu estava te falando, a minha opinião sobre o treinador, a seleção brasileira tem que ser treinada por um treinador que seja campeão, que tenha disposição, que tenha entendimento da responsabilidade que é vestir a camisa da seleção brasileira. Pode ser um estrangeiro? Hoje pode. Se tu me faz uma pergunta dessa há uns 3, 4 anos, eu ia te dizer que não. Eu também. Mas eu mudei. Eu quero ver o Brasil campeão. Eu acho que você técnico da seleção brasileira tem que ser bom. Tem que ser vencedor. Tem que ter presença. Tem que ter voz. Tem que ter um vestiário. E nesse momento, o mundo está assim. Se você for ver Portugal, ele exporta técnico para o mundo inteiro. O técnico da seleção de Portugal é espanhol. Né? Então, vamos por aí afora. Mas essa confusão toda do Ancelotti, que já dura... A Copa acabou no fim de dezembro de 22, 23, 24, 2 anos. Janeiro, fevereiro, março, abril. Já vai para 2 anos e meio. Eu, de vez em quando, eu perco o sono, porque eu acho que eu tenho alguma culpa nisso. Vou te explicar por quê. Antes do jogo Brasil e Coreia, ainda bem que foi antes, que não deu azar, mas o goleou a Coreia, foi desclassificado pela Croácia depois nos pênaltis. O presidente da CBF, o Edinaldo,
me convidou para um almoço. Eu sou um cara educado. Claro, é evidente que eu vou. Aí conversamos, estávamos batendo papo, não sei o quê. Aí disse, posso me dizer uma coisa? O Tite já não falou que vai embora. O Tite já não disse que ganhando a Copa ou não, ele tinha avisado em fevereiro daquele ano, lá para trás. Então, a partir do dia seguinte da eliminação no Brasil, que a gente não espera, ou do título, não tem técnico. Olha o sucesso que você faria se quando começar no dia seguinte você dissesse o técnico da seleção brasileira é fulano. Coisa que ele está enrolando até hoje. Nós já tivemos 2 interinos, Romário. Interino da seleção brasileira é uma vergonha. Uma vergonha. O Ramon está certo, o Ramon dirige o time. Debaixo do nosso amigo Branco foi campeão de novo. Ô, CBF, Branco urgente na coordenação geral de seleção. Boa. Gostou dessa? É isso. Branco urgente na coordenação geral de seleção. Lá faz o trabalho há 10 anos na seleção de base. E já ganhou tudo lá. Já ganhou tudo lá. Aí, ele falou, um dos objetivos desse almoço eu queria saber a tua opinião. Quem seria? Eu falei, depende. Você quer um técnico brasileiro ou você quer um técnico estrangeiro? Aí, ele disse, eu estou pensando num técnico estrangeiro. Eu falei, eu só tenho um nome, Carlo Ancelotti. Ele olhou, é o vencedor que você fala. Ninguém ganhou igual esse cara. Ele é o único técnico que ganhou todas as grandes ligas da Europa. Todas. Você somar todas, é único. Guardiola não ganhou todas. Ele bate de goleada de Champions em cima dos outros. Gosta de jogador brasileiro. Aquele Milan ganhou tudo. Ganhou um campeonato italiano, ganhou a Copa da Itália, ganhou a Champions League, ganhou a Liga, o jogo dos campeões, a Champions da UEFA. Lembra comigo. Dida, Cafu, aí eram os 2 zagueiros italianos, Serginho. Aí tinha mais Kaká, tinha passado o Rivaldo, tinha Kaká, passou... O Ronaldo também passou ali. Ronaldo chegou ali. Robinho, Pato foi campeão desse time junto com Kaká, com Cafu, com Dida, com tudo isso. E quando eu falei, na época, ele tinha 4 brasileiros titulares no Real Madrid. O Militão, o Casimiro, o Rodrigo e o Vini. E o Vinícius. Pô, acho que eu que inventei o cara. Mas aí eu disse para ele, se você for conversar com ele, ele não vem. Não vai ser dinheiro que vai atraí-lo. Seria um grande desafio. Vários jogaram com ele. Aí eu disse assim, traz o Falcão para a CBF e bota o Falcão para ele falar com ele. Primeiro vai chamar de Carleto. Ei, tchau, Carleto, como está? Bem, né? O Falcão é o ídolo como jogador de futebol do Ancelotti. Juntos eles fizeram o maior meio-campo da história da Roma. Foi campeão, está 40 anos sem ser campeão, foi campeão. Assim, e o mais importante é que praticamente todos os brasileiros que trabalharam com ele, eu tenho ouvido assim, já que existe essa possibilidade real dele, todo mundo fala bem dele, bem que eu tô falando no sentido de, pô, ele gosta de brasileiro, ele gosta de jogar um futebol como a seleção brasileira precisa jogar, futebol agressivo, um futebol pra frente, é claro, sempre bem resguardado com as pessoas com os jogadores que tem que fazer cada um a sua parte, e é vencedor, né, cara, talvez o maior hoje, na atualidade, o maior vencedor, treinador vencedor que nós temos no futebol mundial, tem o seu peso, eu tenho certeza absoluta que ele conhece bem o futebol brasileiro, vai ter essa pouco tempo, na verdade, 1 ano, né? A gente tá falando de 1 ano. 1 ano. Um ano, vamos dizer aí 1 ano, para chegar e mudar esse momento que está vivendo o futebol brasileiro.
Mas ele é um cara que eu acredito e posso afirmar que tem essa capacidade. E aí, aproveitando, só porque me veio, já que a gente tá falando de treinador, porque trabalhou com um que sabia pouco, que era o Cruyff. Pô, esse aí pra mim, cara, esse foi o maior de todos.